E agora então, a última parte da nossa conversa com o Ricardo. Vem aí novidades, tá? Preste atenção que daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre um grande projeto que o Ricardo vem trazendo para nós aqui. Grande promoção da Ótica Reis. Olha só que bacana essa promoção que eu vou compartilhar com vocês agora. Promoção Frase de Natal. Escreva nos comentários o que o Natal representa para você. Compartilhe o post da promoção Frase de Natal e concorra a prêmios, cartões presentes no valor de R$180. Eu pergunto para você gostaria de ganhar R$180? Então, para você concorrer é muito fácil, Olha só, está chegando mais um final de ano e a Ótica Reis quer saber o que o Natal representa para você. Para participar da promoção é muito fácil. Escreva uma frase nos comentários abaixo, compartilhe este post e boa sorte. Concorra a prêmios, cartão presente no valor de R$180. O sorteio vai acontecer no dia 23 de dezembro, às 5 da tarde, na loja da Ótica Reis, na Rua Rio Grande, 1032, esquina com a Avenida Padre Clarete. Contato 3033 6670, 3033 6670. Promoção Frase de Natal Ótica Reis. Escreva nos comentários o que o Natal representa para você. Compartilhe o post da promoção Frase de Natal e concorra a prêmios, cartões presentes no valor de R$180. Ótica Reis, a nossa missão é cuidar da sua visão. Porque é um processo. Não tem como a gente mudar tudo numa vez só, Jairo, porque a nossa consciência, primeiro ela tem que destravar o que está mais nos trazendo dor. Qual o pilar da minha vida que mais nos traz dor? Aonde eu subi no ringue com vocês, cara, eu vou ajudar esse cara a destruir essas crenças em relação a isso. A filha, é isso que está trazendo dor para ele. Então, primeiro ponto, resolve isso aqui que está trazendo dor. Traz paz para o seu coração. Ah, eu venci o primeiro. Não é hora de descansar e ficar na zona de conforto. Agora nós vamos para o segundo. Qual que é o segundo? Vamos para o segundo. Quebrou o segundo? Vamos para o terceiro. Eu costumo dizer que nós nascemos para viver uma vida sem limite. Sabe o que nos atrapalha, Jairo? As limitações. Então a gente vai para cima, começa a arrebentar de pau todas as limitações. E a cada dia... Mas todos nós nascemos para ser vencedor, todos nós nascemos para estar no topo. Você que está vendo esse vídeo, você nasceu para estar no topo. Deus te fez, ele não te fez para ser um vencedor. Você já é um vencedor. Por isso que no meu treinamento eu digo o quê? Revelar o vencedor que existe em você. Esse é o meu objetivo da minha vida. É revelar o vencedor que existe em você. Deus não te fez para ser. Deus te fez vencedor. A diferença é que nós somos os únicos seres na face da Terra, Jairo, que conseguimos mudar a nossa essência. Nós somos uma semente, lembra? Somos uma semente. Uma semente, nós somos uma semente. Só que nós somos, essa semente diz que nós nascemos para dominar entre o céu e a terra. Dominar o ar, a terra, os mares, as águas, tudo. Deus diz que essa semente nasceu para dominar tudo que foi feito antes do sexto dia. Deus disse isso. Não foi eu que estou dizendo. O filho dele que se fez... Por que Jesus se fez homem para vir para a terra? Para mostrar que se ele conseguiu fazer o que ele fez como ser humano, como pessoa. Jesus não veio para a terra sendo um Deus. Ele não usava os poderes dele como Deus. Ele usou os poderes dele como ser humano. Ele se fez homem, ele se fez de carne e osso. Ele não usou os poderes como Deus. Então ele não era um Deus aqui na terra. Ele era santificado e foi santificado pelo Espírito Santo, mas ele viveu como um homem. E ele diz assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Só que ele também diz que nós precisamos discipular. E eu acho que aí nós se perdemos, Jairo, num erro de português ou de gramática, ou num erro de fonia, a gente errou. É discipular e não dissimular.
Nós precisamos discipular, ou seja, alcançar o próximo. Jairo, não basta você ser feliz, Jairo. Você precisa proporcionar felicidade para outras pessoas. Jairo, não basta tu ter alimento na tua mesa, tu precisa proporcionar isso para outras pessoas. Jairo, não basta tu ter felicidade na tua família, tu precisa proporcionar isso para outras famílias. Mas a gente se permitiu, lembra da semente de carvalho? 40 anos, ela foi plantada e ela só conseguia ser uma semente de carvalho. O que as pessoas estão conseguindo ser hoje, Jairo? Qualquer coisa, menos o que Deus disse. Menos o que Deus disse que era. Por isso que eu digo, Jairo, que a missão da minha vida, a missão da minha empresa é multiplicar a partícula positiva que existe no mundo. Esse é o slogan, esse é o lema da minha empresa, esse é o valor da minha empresa, essa é a missão da minha empresa. Revelar a partícula positiva que existe no mundo. Cara, já tem gente demais multiplicando mal, replicando mal. Eu estou fora disso. Eu não quero lutar uma guerra, eu não quero fazer uma campanha contra o Covid, eu não quero fazer uma campanha contra o suicídio, eu não quero fazer uma campanha contra a violência. Eu quero fazer uma campanha pela vida. Porque eu aprendi com a Madre Teresa de Calcutá e ela nos diz assim: jamais me convide para uma campanha contra a guerra, mas conte com a minha presença em qualquer uma que seja em prol da paz. Madre Teresa está querendo dizer assim: nunca se vence uma guerra com mais guerra. Gente, acorda para a realidade. Não tem como tu vencer o ódio com mais ódio. Não tem como tu vencer guerra com mais guerra. Não tem como tu vencer a violência com mais violência. Deus é amor. E nós vencemos com amor. E quando nós colocamos os olhos, lá na Bíblia diz assim: os olhos são a candeia da alma. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo é mau. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom. Não se acende uma lamparina, não se acende uma vela para botar embaixo de um alqueire, não se acende para botar embaixo de um balaio, de um cesto, de uma mesa. Quando se acende uma vela, Jesus diz que tem que botar no velador, o lugar mais alto possível, para que todos que entrem por essa porta enxerguem a luz, para que possa iluminar o máximo possível. Jairo, não existe maldade no mundo. Existe a ausência de luz. Então, eu não preciso falar da maldade gerando mais medo para gerar uma transformação. O que eu preciso fazer? Gerar luz, amor, revelar o que as pessoas têm de bom. Esquece o que tem de ruim. O que tem de ruim já foi revelado para ela a vida inteira. Até o que ela não tinha de ruim já foi revelado. Eu peço perdão para vocês, gente, por falar tanto, mas quando entra nesses assuntos, meu coração transborda tanto e eu quero tanto que vocês saibam isso, eu quero muito que vocês entendam isso, porque aquele que foi ferido no passado, fere no presente, mas aquele que se curou, ele vive, ele trabalha para curar os outros, porque quando a gente começa a viver o lado bom da vida, não tem como nós não querer que outras pessoas também vivam. Nós vamos transformar essa entrevista numa série de 3. Foi 1h30 de conversa, de aprendizado, e eu estava sentindo falta disso. Estava sentindo falta mesmo de te ouvir falar. E o mais legal de tudo é que agora eu vou poder, o privilégio que eu tive de te ouvir, né, eu vou poder mostrar para as pessoas, né? Esse que é, para mim, um grande legado dessa nossa tentativa de fazer a entrevista já há um bom tempo, né? E, Ricardo, queria te agradecer imensamente. Eu acho que a gente tem bastante ainda para conversar. Em uma próxima oportunidade, vamos gravar de novo.
porque eu sei que tem muito, muito para falar ainda e muito para ajudar as pessoas. Tá bom? Tu tem mais um tempinho ou já estourou o teu tempo? Porque eu gostaria só de... Não? Pode falar, pode falar. Eu quero encerrar com uma coisa. Como eu disse para vocês, que na Bíblia, Gênesis 1:11, tem uma das coisas muito importantes que eu gostaria de relatar para algumas pessoas, porque verdadeiramente o meu objetivo é multiplicar a partícula positiva que existe no mundo, mas eu preciso muito que você entenda sobre uma coisa, sobre a sua origem, sobre a sua vida. Se você entender só isso aqui na sua vida, eu tenho certeza absoluta que a sua vida nunca mais será a mesma. Mas você precisa entender e ouvir com muito amor, com muita atenção, de preferência, se você puder anotar, anote. Deus, em Gênesis 1:11, quando ele faz o mundo, Gênesis 1:11, Deus diz assim: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie e a sua origem, cujo a semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas, que davam semente segundo a sua espécie, e a árvore que davam frutos, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e noite. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Para mim, quando Deus fala isso, quando o Gênesis 1:11 traz aqui, ele está dizendo assim: um homem sozinho, ele não é nada. Uma mulher sozinha, ela não é nada. Porque nenhum homem pode produzir bons frutos sozinho e nenhuma mulher pode produzir frutos sozinha. Agora, Deus deu o poder de quando os dois se unem, os dois se transformam em uma árvore. Olha como Deus foi sábio, ele não deu a possibilidade do homem procriar e multiplicar sozinho. Ele não deu a possibilidade da mulher multiplicar e procriar sozinha. Tem muitas feministas que querem ser mães sozinhas. Tem muitos pais que não sei o quê. Acorda para a realidade, moço. Acorda para a realidade, moça. O seu filho precisa de um pai, ele precisa de uma mãe. Ele não precisa de duas mães, ele não precisa de dois pais. Eu não estou aqui entrando em mérito de gênero, de nada, mas eu quero que você entenda o que é a Constituição do mundo. Ah, mas tu não concorda com isso ou com aquilo, Ricardo? Eu concordo com o que Deus disse. E qualquer uma coisa que vai contra, qualquer uma coisa que vá a favor da extinção e contra a vida, eu sou contra pelos princípios de Deus e eu acredito em Deus. Eu não sou contra você se você é isso, aquilo. Não. Não sou contra isso. Eu te respeito. Eu te amo como filho, como filhos do mesmo pai. A diferença é que tem duas diferenças entre sermos filhos do mesmo pai e vivermos como filhos do mesmo pai. Um pai e uma mãe nunca vai deixar de amar o seu filho, não importa o que ele faça, Jair. Mas existe uma diferença entre as atitudes de um filho alegrar o coração de um pai ou entristecer o coração de um pai. De uma mãe, com Deus não é diferente. Nada que você vai fazer com que Deus deixe de te amar. A diferença é que a forma que você vive, se ela alegra ou se ela entristece o coração do teu pai. E lá na Bíblia diz assim, então, olha só, a árvore, o marido e a mulher, o homem e a mulher se casaram. E olha o que diz a Bíblia: romper-se-á o umbigo com seu pai e com a sua mãe, com a sua parentela. Pai, mãe e família agora passa a ser parentela, passa a ser parentes. Quem que é a família, Jair? O esposo, a esposa e os filhos são a família. Primeiro eu cuido de mim, segundo eu cuido da minha esposa, dos meus filhos, e depois eu posso cuidar dos meus pais, eu posso cuidar do mundo lá fora, sem problema nenhum, e devo de fazer isso. Mas eu nunca posso inverter esse pilar. Eu nunca posso cuidar dos outros e não cuidar de mim. Eu nunca posso cuidar do mundo lá fora e não cuidar da minha família. Então, existem princípios que precisam ser seguidos. Olha o que diz. Então, vamos lá. Eu casei. Romper-se a umbigo com o pai e com a mãe. Me uni a outra pessoa.
Quer dizer que agora o homem e a mulher, Jairo, se transformaram em uma árvore. Concorda? E essa árvore agora ela está abençoada para fazer o quê? Para dar bons frutos. O que vai garantir a continuidade da espécie, Jairo? A semente que está nos frutos. A semente que está no fruto. Olha lá, então quer dizer que eu casei, me tornei árvore, o meu filho é fruto do meu relacionamento, do meu matrimônio, e os filhos do meu filho são as minhas sementes. Os netos são as sementes dos avós. Só que olha só, no momento que eu me tornei árvore, quem é o pai e a mãe na minha vida? Quem são meus pais e a minha mãe? Eles não são mais a minha árvore. Eles se tornaram uma outra coisa. No momento que eu me torno árvore, o que eles se tornaram para mim, Jário? Para essa árvore? Me fala aí, Ricardo. O que é a estrutura de uma árvore? Onde é que é a base de uma árvore? Raiz. Raiz. Lembra que eu falei que nós temos o jovem menos patriota do mundo? E hoje nós temos jovens e adolescentes de 40, 50 anos, tá? As pessoas não sabem, mas tem muitos jovens com 40, 50 anos que estão vivendo como adolescentes, embaixo das asas do pai, vivendo dos benefícios do pai, dos ganhos dos pais. E aí, o dia que os pais morrer, essas pessoas têm grandes problemas na vida. Mas não, isso é assunto para uma próxima. Então, olha só, Jair. Você se casou, seu pai e sua mãe se transformaram sua raiz. Só que o ser humano, como ele é egoísta e como muitas vezes os pais não foram educados, foram domados e só conseguiram dar para nós aquilo que eles tiveram, você, Jairo, você não vai dar para sua filha Heleninha só o que você recebeu na sua infância. Por quê? Porque você decidiu aprender. Você decidiu que aquilo que você tinha não era o suficiente. Eu não estou fazendo julgamento de bom, de certo ou de errado. Eu estou fazendo um julgamento que os teus pais te deram o melhor que eles podiam te dar. Mas talvez isso não seja suficiente para o que você queira dar para sua filha. Talvez você queira dar um futuro melhor, talvez você queira estar mais perto dela. E tá tudo certo. Então não é uma questão de certo e errado. É uma questão de entender que os nossos pais não nos deram mais, não porque não quiseram, e sim porque não tiveram. E eu preciso perdoar os meus pais para isso. Eu preciso perdoar o passado dos meus pais. E eu preciso honrar a história do meu pai e da minha mãe. E a Bíblia diz assim, um dos mandamentos é honrar pai e mãe. Aí olha, Jair, eu preciso sair de perto da minha família para poder prosperar. A minha família só me bota para baixo. A minha família só me humilha. A família só bota só os defeitos. Sabe o que a pessoa está fazendo nesse momento, Jair? Está cortando a ligação da árvore com a raiz. Eu preciso sair de perto do meu pai e da minha mãe para prosperar. E eu desliguei. Jairo, tu ou alguém que está vendo esse vídeo, vocês conhecem alguma árvore que dá fruto sem raiz? Talvez você vai conseguir manter os frutos que você tem na árvore por um período, até que elas apodreçam e caiam. Honrar pai e mãe é você entender que você tem uma história, que você tem uma raiz. Você precisa se orgulhar das suas raízes, você precisa se orgulhar da sua essência, você precisa se orgulhar da sua história, você precisa se orgulhar da sua origem, você precisa se orgulhar de onde você veio. Porque se você fala da sua família, se você fala do seu pai e da sua mãe, é como se você tivesse vergonha deles, você não está honrando. Você acha que não está honrando teu pai e tua mãe? Você é um inocente, você não está honrando, é você quem você é, a sua história, a sua trajetória. É como se você quisesse se libertar da sua família, da sua mãe, para morar com a sua madrasta. Raiz é origem, você precisa se orgulhar. Ô, Ricardo, por que tu está dizendo isso? Porque eu fui um imbecil, como a grande maioria das pessoas que se afastam do pai e da mãe, buscando crescer, evoluir, ter sucesso.
Eu sou uma das pessoas que, quando eu arrumava uma namoradinha que tinha carro, tinha dinheiro, eu não aceitava ela me largar em casa, porque eu tinha vergonha da minha origem, eu tinha orgulho, vergonha de onde eu morava. Só que eu precisei perder o meu pai e a minha mãe e acordar para depois dessa realidade. E uma das coisas que mais doeu na minha vida foi o meu pai e a minha mãe não ter a chance de conhecer o filho que eu me tornei. Por que filho, se eles já estão mortos, Ricardo? Porque eu continuo sendo filho deles. E porque hoje eu honro e respeito ainda mais a história deles. Quando eu falo do meu relacionamento que eu tive com a minha mãe, eu não estou menosprezando a minha mãe, eu não estou falando mal da minha mãe. Eu estou falando da minha história e o que fez eu me transformar na pessoa que eu me transformei. Por que os meus valores estão voltados para ajudar outras pessoas e para transformar o mundo num lugar melhor? É porque eu conheci o outro lado da moeda. Mas quando eu conheci a minha origem, a minha mãe, as raízes, a história dela, eu entendi que a minha mãe deu muito, muito, muito mais do que ela podia e ela não deu mais porque ela não podia me dar. Então, Jairo, para mim, um dos maiores ensinamentos vem aqui. Nós somos o resultado que os nossos pais foram com nós. Nós somos os frutos que a árvore nos proporcionou. Nós somos o resultado do que as nossas raízes nos proporcionaram, os nossos avós. Nós somos a terra onde nossos avós foram plantados, nossos bisavós, e nós somos todos os nutrientes que chegaram até nós. O que nós estamos vivendo hoje, Jairo, é resultado de 4 gerações antes de nós, e a nossa vida determina as 4 futuras gerações na sua família e neste mundo, Jairo. E aí tem mais uma passagem na Bíblia que diz assim: a árvore será conhecida pelos seus frutos. Não há árvore má que dê bons frutos. E não tem árvore boas que dê maus frutos. Entenda isso de uma vez por todas. Se você entender, você é os frutos do seu pai. Os seus filhos são os seus frutos. Os seus netos são as suas sementes. Mas a gente tem que entender que cada fase é uma fase. Mas enquanto você não se orgulhar da sua origem, enquanto você não se orgulhar das suas raízes, enquanto você não manter uma ligação com as suas raízes, você nunca vai ser nada. Você nunca vai ter nada. Você pode até ter alguma coisa por um período, mas isso nunca vai permanecer na sua vida. Você nunca se esqueça de uma coisa, que existe uma pirâmide com uma pirâmide. A primeira, a base delas, chama-se ser. Eu tenho um ser dentro de mim. E eu sou o resultado de quem o meu pai e a minha mãe foram comigo. Depois eu tenho fazer. Aquilo que eu vou fazer precisa transformar o mundo num lugar melhor. Aquilo que eu vou fazer precisa respeitar os meus valores, quem eu sou. Então eu sou, o que eu faço tem que respeitar quem eu sou, e eu posso ter qualquer uma coisa que não destrua o meu ser. Isso é um ecossistema. Ser, fazer e ter. Porque quando você é, você faz. E quando você faz, você tem. Então, muito obrigado, Jairo. Desculpa se estender tanto assim. Mas nós vamos fazer eu vou dividir em séries aí. Vou fazer uma série que isso aí é uma coisa muito proveitosa. Quando as pessoas assistirem, elas vão ver passo a passo tudo que foi falado e muito proveitoso. Quero te agradecer imensamente, Ricardo. Obrigado por essa oportunidade. Estava com saudade de conversar contigo. Cada minuto que a gente convive é um aprendizado. Né? Então é uma pessoa que tem um coração gigante e está sempre pronto para ajudar o próximo. E se Deus quiser, as tuas palavras aí vão ecoar pelo mundo. Aí eu vou contribuir para isso no meu humilde canalzinho de YouTube. Amigo, nunca se esquece que aquele que é grande foi o pequeno que fez as coisas certas, que fez o que tinha que fazer. Eu também, numa próxima eu vou te explicar
Por que eu alcancei esse número de pessoas quando eu estava vivendo um grande medo da minha vida? Deus mandava eu falar em nome dele e eu tinha muito medo de falar em Deus e afastar as pessoas de mim, já que eu tinha investido tanto dinheiro, né, Jairo, para me transformar, para ser para ter a profissão que eu tinha, e eu tinha muito medo de falar em Deus. Como é que eu falo em Deus agora e afasto as pessoas? E ele me incomodou com isso, me deixou muito tempo sem dormir, mas quando eu entendi isso, chegou esses números absurdos aí que você... Eu sempre sonhei em alcançar muitas pessoas, Jairo, mas eu nunca imaginei de verdade que um dia o conteúdo meu pudesse chegar aí, um único vídeo, bater mais de 60 milhões de visualizações. Para mim era uma coisa impossível, inimaginável. Tá? Perfeito. Inimaginável. Mas quando você faz aquilo que está no seu coração, é porque quando você ouve a voz de Deus, você ouve aquilo que está no seu coração. E hoje, muitas vezes, nós não ouvimos o que está no nosso coração para ouvir o que está na nossa razão ou para ouvir o que os outros estão querendo falar sobre nós. Então, a última dica, assim, ó, aqui dentro tem um tesouro. Aqui dentro tem um tesouro. E quanto melhor você estiver em paz com você, quanto mais você estiver voltado para isso, mais a sua vida vai tomar rumos extraordinários. Obrigado. Eu que te agradeço de todo o coração. Obrigado pelo carinho. Te peço desculpa por imensas vezes a gente acabou aí não conseguindo, por horário, por agenda. Mas eu quero falar contigo até. Vou deixar o compromisso registrado aqui. Eu quero falar contigo muito breve sobre essa história aí do documentário, sobre a história de tudo isso, desse filme. Porque, como você sabe, nos últimos 13 anos eu já tenho muita coisa escrita. E o meu único objetivo, Jairo, desde o primeiro dia que eu fui buscar a me desenvolver, foi um só. Eu vejo que muitas pessoas explicam o sucesso depois que chegaram no sucesso. E eu fiz diferente. Em 2013, eu tive o diagnóstico de uma doença incurável nos 2 pulmões, não tinha nem como operar. Eu estava desenganado pela medicina, eu estava obeso, com 110 quilos, e eu me encontrava alcoólatra naquele momento. E eu estava vivendo no fundo do poço sem esperança nenhuma. Mas eu não sei de onde eu busquei forças para escrever essa história, e de lá para cá eu comecei a buscar cada vez mais. Mas eu entendi que a minha história, o meu exemplo, ele começou a ser escrito aos meus 24 anos de idade, onde eu comecei a escrever a história da minha vida, porque eu achei que eu não ia viver o suficiente para que o meu filho me conhecesse, para que o meu filho conhecesse a minha história, e eu comecei a escrever. Então, dia 6 de janeiro, Jairo, meu filho está fazendo 17 anos. Então, já fazem pelo menos aí 17 anos e 8 meses que a minha vida mudou quando Deus colocou um anjo na minha vida, como eu tenho certeza que colocou os seus filhos, como colocou a Heleninha na tua vida, quando a gente entende que a gente precisa buscar, mudar e ser um exemplo. E é isso que eu tenho feito a cada dia. E eu comecei a escrever essa história por isso, Jairo. Para que um dia a minha história virasse um livro, para que um dia a minha história virasse um filme, para que um dia a minha vida pudesse virar um significado de esperança para crianças e para adolescentes que não tiveram a mesma oportunidade, que não tiveram a oportunidade, ou talvez crianças e adolescentes que estejam vivendo o que eu vivi e que não acreditam mais nelas. É por isso que eu faço o que eu faço, é por isso que eu acordo todos os dias, e é por isso que eu vou fazer isso até o último dia da minha vida. A minha missão de vida é revelar o vencedor que existe em você. Em cada um de vocês que estão vendo esse vídeo, pode ter certeza que eu vou fazer isso até o último dia da minha vida. A missão da minha empresa é revelar a partícula positiva no mundo. E a minha missão é revelar o vencedor que existe em você. Obrigado, Jairo. Um forte abraço. Valeu, Ricardo. Muito obrigado, viu? Obrigado do coração.